Esquenta não, esquenta não. Pessoal, vamos dando continuidade aqui. Vamos falar sobre as medidas de dispersão e apresentar visualmente como que a gente pode apresentar eles. Então a gente falou sobre as medidas de tendência central, que é centrada de forma geral, aonde que a distribuição está centrada. Moda é o valor que mais se repete. Média é o valor que leva em consideração os valores das observações, então seria um equilíbrio entre as observações e a frequência. E a mediana, que é o valor que desconsidera as observações e vê a frequência, a medida de posição. Aí vocês percebam que é o seguinte, a gente tem um conjunto de dados que você resume por um único ponto, por uma única medida. Então fica meio estranho você falar assim, olha, eu peguei 300 observações e essas minhas 300 observações eu vou resumir pela média. Vamos colocar o exemplo que eu falei. Você está querendo saber o quanto que vocês almoçam, comem de almoço. Então eu peguei lá 60 alunos e falei, olha, na média deu 330 gramas. Então eu resumi que os 60 alunos comem 330 gramas. Fica meio estranho, você fala, mas peraí, tem gente que come menos, tem gente que come mais, como que eu falo isso? Então aí vem essas medidas de dispersão para mostrar, olha, eu tenho esse ponto central, mas eu tenho uma relação desse ponto central com os outros dados, tá? Então você tem as medidas de dispersão, uma são as separatrizes. O que são as separatrizes? É o raciocínio da mediana. Eu pego posições e divido esses dados em suas proporções. A que a gente mais usa é o quartil, mas você pode usar, por exemplo, o percentil, tá? Você pode usar o decil, você pode usar qualquer medida que você queira. O que seria o percentil? Você dividir todos os seus dados em 100. Então, cada partezinha percentualmente é uma parte. O decil, vou dividir em 10. Então, cada parte tem a quantidade igual. O quartil eu divido os meus dados em 4 partes iguais. Então, o que eu estou falando aqui? Que eu pego todos os meus dados, tá? Todos os meus x aqui, todas as minhas observações, pego o menor valor e o maior valor e divido em 4 partes iguais. Então aqui, ó, eu tenho 25% dos dados, daqui para cá eu tenho 75%. Então nessa partezinha eu tenho mais 25%, nessa partezinha eu tenho mais 25% e nessa partezinha eu tenho mais 25%. Então eu dividi todos os meus dados numa proporção de 25%. Esse primeiro valor aqui, ó, esse valor aqui é o primeiro quartil. Então eu estou dividindo nos 25% menores, 75% maiores. Esse segundo aqui, ó, é o meu segundo quartil, ou seja, ele é igual à minha mediana. Eu estou dividindo nos 50% menores, 50% maiores. Esse terceiro cara é o meu terceiro quartil. Eu tenho 75% dos dados menores, 25% dos dados maiores. Tá? E você tem a diferença entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, você tem um intervalo interquartil. Daqui até aqui eu tenho quantos? 50% dos dados centrais. Tá? Então eu olho meus dados e vejo a distribuição proporcional disso. E aí eu quero saber quem que é esse número, quem que é esse número, quem que é esse número aqui. E também me interessa saber quem que é o menor e quem que é o maior valor. Então, eu olhando meus dados, eu vejo como que eles estão distribuídos proporcionalmente, desconsiderando o valor, né, que x assume. Tá? E aí, como me interessa saber quem que é o menor e quem que é o maior valor, eu tenho a amplitude, que é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, com essa informação aqui, você tem uma boa noção de como que proporcionalmente estão divididos os meus dados. Tá? Então, isso aqui é a medida de posição. E a amplitude, a diferença entre o maior e o menor, tá? Aí a gente entra na medida que a gente já falou nas distribuições de frequência, que é a variância. O que é a variância? É o desvio quadrático médio em relação à média. Desvio quadrático quer dizer o quê? É a diferença entre a média e a observação ao quadrado, tá? Então é o desvio quadrático, porque ele é ao quadrado, médio. Isso quer dizer que eu divido pelo número de observações. Então eu vejo quão distante estão as observações em média em relação ao x ao quadrado, tá? E aí calculado das duas formas que nós temos também. Se nós estamos falando de uma população, nós chamamos de sigma quadrado, que é o somatório de cada valor menos mi. Lembra que mi é a média populacional. Cada valor, então eu vou ter um x1, x2, x3, x4, x5. x1 menos a média, x2 menos a média, x3 menos a média.
cada diferença dessa ao quadrado. Somo todas essas diferenças ao quadrado e divido por n, que é o meu número das observações, o número da população. Isso se for população, sigma. Se eu estiver trabalhando com uma amostra, aí eu não vou chamar mais de sigma, eu vou chamar de S, tá? Então S quadrado é o mesmo raciocínio. Cada observação menos a média, só que na amostra a minha média x barra. Então x1 menos x barra ao quadrado, x2 menos x barra ao quadrado. Faço o somatório disso e aí eu divido por n menos 1, pelo número da minha amostra menos 1, que é para ajustar essa conta para que ele tenda a ter o sigma da população, tá? Então, se eu estou trabalhando com uma amostra, com uma população, sigma ao quadrado dividido por n. Se eu tenho uma amostra, S ao quadrado dividido por n menos 1. Como a gente vai estar trabalhando até a parte da parte diferencial, até a parte do conhecimento de inferência, com uma população, então a gente vai usar a parte de cima aqui, tá? Percebam que a variância é um desvio quadrático, tá? É um desvio ao quadrado. Então, não faz muito sentido eu falar assim, olha, olhando a turma, nossa quantidade de almoço, em média as pessoas comem 150 gramas ao quadrado. É isso que a variância está falando. 150 gramas ao quadrado. Não faz muito sentido. Vamos por 160 gramas ao quadrado para ficar mais fácil a conta. Então teria que ser 1.600 gramas ao quadrado para ficar mais fácil a conta. 1.600 gramas ao quadrado. Fica meio estranho. O que é grama ao quadrado? Então o que a gente faz? Como ele é ao quadrado, por que ele é ao quadrado? Porque você está pegando cada observação menos a média. Lembra que a média é um equilíbrio levando em consideração os valores da observação. Então, quando eu pego cada valor menos a média e eu somo esses valores menos a média, eu vou ter uma parte dos valores menores que a média, umas partes dos valores maiores que a média. Quando eu somar isso dá zero. Porque a média leva em consideração exatamente esse equilíbrio. Então, para que eu possa somar isso, eu elevo ao quadrado essa diferença, tá? Então eu faço esse somatório ao quadrado para eu poder somar, porque se eu não fizer ao quadrado, quando você somar vai dar zero. E aí, como para não ficar ao quadrado, eu tiro essa raiz da variância. Quando eu tiro a raiz da variância, eu tenho o que a gente chama de desvio padrão. Então o que é o desvio padrão? É a distância média entre os valores e a média. Mesma coisa da variância, só que a variância é o quadrado. Aqui não, aqui é a média das distâncias entre os valores e a média. Então, voltando ao nosso exemplo, 430 é a grama, quantidade de gramas médias do almoço de vocês, 1.600 gramas ao quadrado seria a variância. Então eu vou lá, tiro a raiz desse 1.600 e vai dar 40. Então 40 gramas é o desvio padrão. O que está falando? Que eu tenho 430 é a minha média do volume de almoço e 40 gramas é o que em média as pessoas comem a mais e comem a menos. Em média comem 40 gramas a mais, em média comem 40 gramas a menos. Tem pessoas que vão comer um pouco mais que 40 gramas a mais, tem pessoas que vão comer um pouco menos de 40, um pouco mais do que 40 gramas a menos, mas em média são 40 gramas. E aí tem a informação importante. Na distribuição normal, o desvio padrão te dá uma informação extremamente interessante em relação à sua probabilidade, que você pode construir aquele intervalo de confiança. Então, na distribuição normal, o desvio padrão te dá um intervalo de confiança, um intervalo de probabilidades para os valores. Se eu pegar os alunos aqui e falar 430 gramas é a média, 40 é o desvio padrão, e eu tirar 40, 390. 430 mais 40, 470. Então, entre 390 e 470, eu vou ter 68% dos alunos comendo essa quantidade, por causa da distribuição normal, tá? Então, o desvio padrão na distribuição normal te dá uma informação interessante. E nas outras distribuições? As outras distribuições, cada uma tem a sua característica, tá? Então, se vocês quiserem saber de outras relações de desvio padrão com outras distribuições, vocês vão ter que estudar um pouco além disso. E até porque a distribuição normal a gente aproxima muitas coisas para ela, então não precisa saber muito mais do que isso, mas isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês, tá? E aí você tem uma última situação que é o coeficiente de variação, gente, não é nada, não é variância, coeficiente de variação, coeficiente de variação.
O que é o coeficiente de variação? É o quanto percentualmente os valores estão distantes da média. Percebam que é o seguinte, o desvio padrão é a distância média entre os valores e a média. Aí eu vou lá e falo, olha, o desvio padrão é de 40. É muito ou é pouco? Sabe, fica uma coisa assim, é 40, não sei. O que é o coeficiente de variação? Eu vou pegar esse 40 e vou dividir pela média. Vou pegar o desvio padrão e vou dividir pela média. Vou multiplicar por 100 para eu ter um número percentual. Então ele está falando, olha, que percentualmente os valores se distanciam da média em torno de 10%, 15%. Então você tem uma noção percentual de quanto que os valores estão distantes da média. Fala, olha, o coeficiente de variação deu 100%. Então o que está falando? Que eu tenho uma média e em média os valores dobram para mais e reduzem o dobro para menos, né? Reduzem o dobro, tá? Então ele te dá essa noção. Lembrem que desvio padrão é uma informação importante na distribuição normal. Ah, mas e se ele não segue distribuição normal? Quem vai te dar uma noção legal dessa distribuição? O coeficiente de variação, tá? Isso é interessante para você comparar dois grupos diferentes. Ah, eu vou ver o grupo de vocês e vou ver a turma do noturno. Quanto que eles comem no almoço? O desvio padrão de vocês deu 40, o desvio padrão do noturno deu 30. O que isso quer dizer? Ah, mas a média de vocês deu 430 e a média deles deu 520. Então como que eu falo? Será que são grupos diferentes? Será que são distribuições diferentes? Então eu faço o coeficiente de variação e eu falo, olha, o pessoal lá tem uma distribuição percentual de distância igual a de vocês. Tá? Então eu tenho uma noção dessa distribuição. Tranquilo aqui? Eu tenho as medidas de tendência central que me dão o centro da distribuição, como eu resumiria esses dados em uma única informação, e as medidas de dispersão me dão informações de como os dados estão distribuídos ao entorno dessa distribuição central, ao entorno da média, o desvio padrão, e ao entorno da mediana, as medidas de quartil, tá? E aí a gente também olha isso e fala, ó, beleza, tenho meus dados, calculei as tendências centrais, as medidas de dispersão. Dou uma olhada nisso. Como que eu dou uma olhada nisso? Você pode olhando cada ponto, ou você pode construir alguns gráficos que vão te dar uma visão geral dessa distribuição, uma visão geral desses dados. Um gráfico extremamente importante para a gente é o boxplot, que ele vai te dar uma visão de praticamente todas essas medidas em um único gráfico. Então o boxplot resume visualmente os dados, considerando a média, o quartil e os limites teóricos dos dados. Tá? Então você vai ter um gráfico que é esse cara aqui. Tá? Você vai ter uma caixa, tá? E você vai ter uns limites mostrando até onde os dados desse grupo podem ir, sem eu dizer que eles não fazem parte desse grupo. Tá? Então o que eu estou falando aqui? Eu vou lá, vejo a medida do meu primeiro quartil, vejo a medida do meu terceiro quartil, isso aqui vira uma caixa. Dentro dessa caixa, eu tenho quantos por cento dos meus dados? Tenho 50% dos meus dados. Então 50% dos meus dados estão aqui dentro. Eu coloco o meu segundo quartil. Lembra que o segundo quartil é a sua mediana. Então o valor da mediana, quando eu olho, está aqui. Então perceba que eu tenho 25% dos dados nessa medida e 25% dos dados nessa medida. Então ela não está perfeitamente simétrica, mas ele te dá essa noção. Também coloca o ponto onde a média está. Então a média desse ponto está aqui e está perto da mediana. Ok, então eu estou vendo que a média e a mediana estão bem nesses pontos aqui. Vou lá e coloco o menor valor dos dados e o maior valor dos dados. Faço uma linha teórica, uma linha, né, ligando isso aí. E aí eu calculo o limite máximo e o limite mínimo dessa distribuição. Como que eu calculo ele? Eu pego o intervalo interquartil, o terceiro quartil menos o primeiro quartil, gero o intervalo. Pego esse valor 1,5 vezes esse intervalo e somo com esse cara aqui. Isso aqui vai te dar um intervalo. Então, ó, os meus dados até aqui, eles fazem parte desse grupo, tá? Se eu tiver um dado que eu coloco ele está aqui, isso aqui vai ser um outlier. Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra. Tem uns livros,
famosos, ou algumas expressões que falam, esse cara é um outlier. O que é um outlier? É que, teoricamente, esse cara, ele não faz parte desse grupo. O que é ele não faz parte desse grupo? O que você está medindo dele, o comportamento dele, está muito distante da média desse grupo, do padrão desse grupo. Então ele é um outlier, ele tem um comportamento estranho a esse grupo, tá? Como que chega nesse valor aqui? Através daquela ideia da probabilidade. Então lembra que se você pega o seu valor, calcula, isso aqui for uma distribuição normal, calcula o desvio padrão, você vai dar uma olhada aqui vai ter mais ou menos, talvez um pouco mais do que 3 desvios padrões. Então, daqui para cá um pouco mais do que 3, daqui para cá um pouco menos do que 3. Então, peraí, se daqui para cá eu teria quase 100% dos meus dados, 99,7%, e esse cara está muito longe disso, então a probabilidade desse cara estar dentro desse grupo é muito pequena. Então a gente chama ele de outlier. Normalmente, quando a gente está trabalhando com os dados, o que esse outlier indica? Indica que tem algum erro na mensuração. Aí você vai lá naquele valor e vê, peraí, tem uma digitação errada, tem uma observação anotada errado, tá? Por que aconteceu isso? Normalmente ele é um erro da anotação, porque o grupo está bem diferente dele. Isso, claro, se isso aqui seguir perto de uma distribuição normal. Se isso aqui não seguir muito perto da distribuição normal, o raciocínio é o mesmo. Isso aqui probabilisticamente ele está fora, só que aí você não segue aquele padrão da normal. Tem outros raciocínios, mas é sempre levado em consideração. Esse grupo, eu tenho um intervalo de confiança para a probabilidade, eu tenho uma distribuição de probabilidade. Esse cara está fora dessa probabilidade. A probabilidade dele acontecer é muito pequena. Então eu chamo dele de diferente, chamo ele de outlier, tá? Então, quando você olha isso aqui, você quer ver se ela tem as características da distribuição normal. Quais são elas? Mediana e a média serem iguais e as proporções de dados para baixo da mediana e da média e para cima da mediana e da média sejam simétricos, sejam parecidos com uma simetria, tá? É isso que a gente está buscando ver quando olha o box plot. E aí te dá uma noção de como os dados estão concentrados. Se esse cara aqui, se esse outlier, vamos pôr um exemplo. Vamos pôr que a medida de vocês deu 430 gramas, tá? E essa diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil deu 100 gramas. Isso quer dizer que o terceiro quartil tem um valor, não dá pra gente saber de cabeça, mas tem um valor, e o primeiro quartil tem um valor. Quando eu faço essa diferença, deu 100 gramas. Então, o que eu olho? Vamos pôr que o meu terceiro quartil deu 500 gramas. Terceiro quartil é 500 gramas. Então, eu pego essa diferença de 100 gramas, 100 gramas vezes 1,5, 150 gramas. Pego esse cara, que é 500 gramas, mais 150 gramas. Se alguém consome 700 gramas, ele está longe desse limite de 650 gramas. Então ele é um outlier, tá? Tenho que ver por que isso aconteceu, se eu digitei certo, se ele realmente come mais do que isso, tá? Mas ele tem um comportamento diferente. Pro outro lado, a mesma coisa. Vamos pôr que o primeiro quartil aqui deu 400 gramas. 100 gramas é a diferença. 1,5 vezes 100, 150. 400 menos 150, 250. Então o meu limite aqui é 250. Se alguém come menos do que 250 gramas, é um outlier também. Está fora daquela distribuição padrão ali, dessa distribuição dos dados. Tá? Então o boxplot te dá um resumo legal disso. E o outro gráfico, que vocês já viram, que eu já mostrei em algumas distribuições de probabilidade, é o histograma. O histograma mostra visualmente a frequência dos dados. Essa frequência pode ser tanto relativa, ou seja, proporção, quanto absoluta, ou seja, a medida numérica. E esse gráfico também tem algumas variações dele, que é o histograma acumulado, onde eu posso mostrar como que está se acumulando as frequências dessa distribuição. O que eu quero ver? Como que esses gráficos de barra, porque o histograma é um gráfico de barra, como que essas barras estão mostrando, se elas estão tendo aquele comportamento da curva de sino, se estão parecidas com aquele comportamento da curva de sino, tá? Lembra quando a gente fez distribuição binomial, que eu calculei a probabilidade de cada caso e fiz o gráfico de barras? Aquilo era o histograma. Só que aquele histograma eu estava trabalhando com que tipo de variável?
uma variável quantitativa discreta. Lembra que a distribuição binomial é discreta? Então, cada valor assume, cada valor tem uma probabilidade associada. Então, tem a probabilidade do 0, do 1, do 2, do 3. Então, quando eu fiz o histograma, eu olhei esses valores e essa distribuição. Em alguns casos, eu tenho uma distribuição contínua, ou seja, variáveis quantitativas contínuas. Então, lembra que quando ela é contínua, eu não consigo olhar o único valor, eu tenho que olhar um intervalo. Então, para eu fazer o histograma, eu tenho que construir classes, eu tenho que construir um intervalo de valores. Então, entre o 0 e o 3, quantos que eu tenho de frequência ali? Qual que é a probabilidade daqueles caras ali? Entre o 3 e o 6, qual que é a quantidade que eu tenho ali? Então, se for um dado quantitativo discreto, eu posso usar os dados. Se eu tiver um dado quantitativo contínuo, eu vou ter que fazer classes. E como que eu faço essas classes? Lembrem, vocês já devem ter respondido ou participado ou visto de pesquisa sobre idade. Então, a idade você pode ser uma variável contínua ou uma variável discreta. Como que eu trabalho numa variável contínua? Eu vou lá e pego quantos meses, ou quantos dias, ou quantos anos você tem de vida, tá? Então, virou uma variável contínua. Então, aí eu tenho cada um com a sua idade, 15.1, 15.2, 21,3, 24,5 anos, tá? Quando eu for fazer o histograma disso, eu vou ter uma pessoa com 25,3, uma com 25,32, então eu não consigo fazer o histograma. Então o que eu faço? Eu vou falar, ó, então tudo bem, eu vou juntar quem tem menos do que 18 numa classe, quem tem entre 18 e 25 em outra, quem tem entre 25 e 30 em outra, e eu faço o histograma disso. Essas classes, elas podem ser definidas por uma escolha de quem está trabalhando. Então o pesquisador pode falar, olha, por que você escolheu assim? Porque aqui na universidade eu vou ter poucos casos menores do que 18. Então não adianta eu fazer uma classe de 0 a 5, de 5 a 10, de 15 a 20, tá? Eu vou pôr menor do que 18. E aí eu vou pôr entre o 18 e o 25, porque eu quero ter uma visão dessa idade dos alunos. Então você pode definir quantas classes e qual o intervalo de classes você quer, tá? Para que melhor você visualize os seus dados. Porém, existe um padrão que vocês podem encontrar no livro, na teoria, que é esse raciocínio aqui. Então, o número de classes seria aproximadamente a raiz do número de observações. Então, eu fui lá e tenho 24 observações. Raiz de 24 dá quase 5. Então, eu vou fazer 5 classes. Tá? Aí como que eu determino o tamanho dessa classe? Eu vou pegar a amplitude dos meus dados e dividir pelo volume de classe. Tá? Então eu tenho 5 classes, vamos pôr que a amplitude dos meus dados deu 100, 100 dividido por 5, 20. Então cada classe vai variar 20 pontos. Tá? Vamos pôr que isso seja volume de alimentação de vocês. Então na primeira classe eu posso começar desde o 0 até 20 gramas, de 20 a 30, na verdade como eu tenho 5 classes, eu vou começar do valor menor, 200 gramas, de 200 a 220, de 220 a 240, de 240 a 260, de 260 a 300. E aí eu construo o histograma, vejo quantos estão dentro dessa distribuição. Tá? O que eu quero ver aí? Se isso aqui está parecido com aquela curva da distribuição normal, se está parecido com aquela curva de cima. Se ele estiver muito concentrado para um lado ou muito para o outro, você vai falar, peraí, não está muito legal isso. E já vai ser mostrado no boxplot. Tá? Então, o resumo dos seus dados, quando você está fazendo um levantamento, vai ser observar aonde está essa entrada, medir a tendência central, como esses dados estão dispersos e visualmente a gente aqui quer ver se isso segue uma distribuição normal. Se existe uma simetria de dados para cá, uma simetria de dados para lá, se a minha média e a mediana estão próximas. E se o meu histograma tem cara da distribuição normal. É isso que a gente quer ver aqui. Tá? Alguma dúvida? Não? Então vamos fazer o seguinte agora. Vou colocar um conjunto de